TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça-feira. E com a reprise, que você já sabe, é todo sábado a partir de 1 da tarde. Você tem como participar conosco ao vivo enviando a sua pergunta. Ao vivo na terça-feira, programa de saúde gravado é sábado. Quando você estiver aí zapeando na sua casa com tranquilidade no sábado, se deparar com o programa de saúde, não tem como você participar. É gravado, mas ao vivo é toda terça-feira. Falo isso porque mesmo no sábado, o WhatsApp da TV Candidez costuma receber aqui algumas mensagens. E nós estamos nesta terça-feira, a primeira terça-feira do mês de agosto, desse mês 8 de 2018. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo o médico psiquiatra, Dr. Juliano Queiroz. Nós vamos falar sobre o transtorno do pânico. Você pode ligar para mandar a sua mensagem para o telefone que está na tela, que é o 3222-5052. 3222-5052. Conosco hoje, lá na técnica, o Aleph, que é um dos corredores aí, e o Túlio. Muito obrigado aos dois pelo apoio na central técnica de hoje. Médico psiquiatra Juliano Queiroz, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores do Amostra Grátis, telespectadores TV Candidez. É um prazer estar aqui nesse programa que sempre tem o intuito e sempre consegue esclarecer assuntos importantes na saúde para o dia a dia. Nós gravamos uma chamada com o médico Juliano Queiroz nas últimas semanas. Pode colocar aí na aberta para nós, fazendo um favor? Aí sim. E está cercada de muita expectativa essa entrevista sobre a questão do transtorno do pânico, que vai ser o nosso tema central. Evidentemente que outras questões relacionadas à psiquiatria também nós vamos estar falando. O que é o transtorno do pânico, para que o telespectador possa nos entender melhor? O transtorno do pânico, Samuel, ele é um conjunto de sinais e sintomas físicos e emocionais. Sintomas físicos, como aperto no peito, coração disparado, uma sensação de sufocamento, aperto na garganta, mão suando, mão tremendo, um mal-estar abdominal, acompanhado de uma sensação de ansiedade intensa. E alguns pacientes descrevem como sensação de morte, uma incapacidade de ficar quieto. Isso pode ocorrer uma vez por mês, muito espaçadamente, como pode ocorrer às vezes 2, 3 vezes ao dia. Então, cada episódio de pânico é um sofrimento para a pessoa. E muitas vezes ela vai ao pronto-socorro pensando estar tendo um infarto, algo físico. E quando todos os exames são feitos, são descartadas alterações orgânicas, ficando a cargo tudo, então, da questão emocional. Para completar essa primeira nossa pergunta, nós temos aqui uma gravação que a produção do programa Amostra Grátis da Saúde fez nas ruas da cidade e que vai completar essa primeira pergunta, o que é o transtorno do pânico. Nós vamos agora à primeira pergunta das ruas de Divinópolis, feita pela produção do programa. Vamos lá. Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Aqui é o Rodrigo Braga, da Central Pneus. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Juliano Queiroz sobre quais são os sintomas do transtorno do pânico. Um abraço a todos e muito obrigado. Um abraço aí para o Rodrigo, lá da Central Pneus. Rodrigo, um grande abraço para você, meu amigo. Sucesso aí na Rua Espírito Santo. Você falou o que é o transtorno do pânico, mas o Rodrigo quer mais detalhadamente quais são os sintomas do transtorno do pânico. Boa noite, obrigado pela participação, Rodrigo. Realmente é esse conjunto. Então, vem ao mesmo tempo sintomas físicos e sintomas psíquicos. Sintomas físicos diversos, dor de cabeça, sintomas de coração disparado, aperto no peito, falta de ar, mão formigando,
onda de calor pelo corpo, sensação de desmaio, sensação de desconforto abdominal. E quando a gente fala ansiedade, é uma sensação de mal-estar psíquico, uma sensação iminente de morte, uma sensação de necessidade de sair, de correr. Então, é uma angústia muito grande e é uma sensação física, como se realmente a pessoa tivesse falecendo naquele momento. Uma sensação muito desgastante, tanto emocional quanto fisicamente. Qual que é a diferença do pânico para a ansiedade? A ansiedade, que a gente chama tecnicamente de ansiedade generalizada, ela não inclui esses sintomas físicos. A ansiedade está relacionada com impaciência, intolerância, nervosismo, insônia. Então, há uma diminuição no rendimento profissional, pessoal, familiar do indivíduo, porque ele está com tolerância, irritação, impaciência. Então, tudo isso está alterado. O transtorno do pânico é o momento que a ansiedade, do ponto de vista médico, a gente coloca que a ansiedade chegou no limite máximo. É como se naquele momento a panela de pressão chegasse ao limite e explodisse. E aí a pessoa tem um conjunto tanto de sintomas emocionais quanto físicos. O que ocorre no cérebro neste caso, por exemplo? Como é que fica a cabeça da pessoa? Do ponto de vista médico, foi conseguido estabelecer, provar que o transtorno do pânico e a ansiedade estão relacionados com o excesso de uma substância que o cérebro produz que chama noradrenalina. A noradrenalina, ela é importante para o nosso funcionamento no dia a dia. Ela que nos permite essa disposição, essa energia para enfrentar as atividades do dia a dia. Se o cérebro produz um pouco a mais, a gente tem um nível de irritação, de impaciência, de tolerância diminuída. Quando o cérebro produz uma quantidade muito maior de noradrenalina, cada vez que ele produz a mais, nós temos um episódio de pânico. Doutor Juliano, como é que é feita a constatação do paciente que apresenta a questão do transtorno do pânico? Existe algum tipo de exame para confirmar esse diagnóstico? É apenas na verbalização com o paciente? Como é que o médico psiquiatra detecta que o paciente tem o transtorno do pânico? Já existe, Samuel, um método diagnóstico, mas ainda é utilizado só em pesquisas. É utilizado no Brasil, por exemplo, na USP, na Unicamp, em outras universidades ao redor do mundo. Utiliza-se um contraste. Esse contraste, por via endovenosa, chegando ao cérebro, ele vai ligar a molécula de noradrenalina e, a partir daí, faz-se uma ressonância, um exame de imagem um pouco mais complexo que a tomografia. Quando a pessoa está com excesso de noradrenalina, aparecem pontos avermelhados nessa ressonância. Quando está um nível normal de noradrenalina, não aparecem essas alterações. Esse exame, ele ainda é muito caro e o contraste ainda traz muitos efeitos adversos, como enjoo, vômito. Então, não é realizado no dia a dia. A medicina está atrás de um exame mais simples. Então, realmente, o diagnóstico ainda é feito no contato, diagnóstico clínico, na conversa do paciente com o profissional de saúde. Esse exame que você mencionou, ele pode ser feito aqui em Divinópolis? Não, ele não é feito nem em Divinópolis, Belo Horizonte, mesmo em São Paulo, porque ele está sendo feito a nível experimental. Correto. Até que se consiga um contraste que traga menos efeitos adversos para o paciente. No passado, já que você tocou na questão do contraste, parece que ele era à base de iodo e causava, não estou dizendo especificamente nesse exame, outros contrastes, né? Para exame de rins e exame até de membros inferiores. Existia um grande problema com relação ao contraste. Hoje parece que isso está melhorando um pouco. No geral, está se melhorando com relação à qualidade do contraste. A questão é que este contraste que é utilizado, que consegue ligar com a molécula de noradrenalina no cérebro, ele tem alguns componentes que dão algum efeito colateral. Quando são retirados esses componentes, ele perde a qualidade de ligar a noradrenalina. Nós estamos ainda nesse primeiro bloco falando sobre a questão do transtorno do pânico. Para você que está ligando a TV Candidez agora, com muito prazer, a gente está recebendo o médico Juliano Queiroz. O nosso tema é sobre a questão do transtorno do pânico. Você pode enviar a sua pergunta para o 3222-5052, que está aí na sua tela. Há medicamentos para esse tipo de tratamento? Há medicação, e essa é a parte importante de esclarecer hoje em dia. Muitas pessoas não procuram um psiquiatra porque tem aquela ideia que sempre que se procurar um psiquiatra, ela vai sair do consultório com uma receita de remédio azul, os chamados tecnicamente benzodiazepínicos,
ou comumente chamado remédios tarja preta. Esses remédios tarja preta diminuem a coordenação motora, dão uma certa sonolência. Então as pessoas pensam, não vou ao psiquiatra porque eu não quero tomar esses medicamentos que vão atrapalhar o meu dia a dia, seja no trabalho, seja coordenação motora. No caso do transtorno do pânico, nós utilizamos medicamentos outra classe, chamados medicamentos de prescrição comum, ou a gente fala comumente medicamentos de receita branca, ou seja, não causam dependência, não diminuem a coordenação motora. A ação deles é atuar no cérebro para que o cérebro produza menos noradrenalina, mas não vai causar os efeitos colaterais de tratamentos antigos e que realmente, antigamente, tratar com a psiquiatria era sinônimo de tomar medicamentos e ficar um pouco sonolento, o que não corresponde à realidade hoje em dia. E essa medicação ela tem que ser para o resto da vida? Como é que é? Não, essa é uma outra questão interessante. Outras doenças na medicina nós utilizamos medicação para o resto da vida. Por exemplo, hipertensão arterial, a gente utiliza o remédio 10, 30 anos, quando a gente interrompe a pressão sobe novamente. O cérebro ele aprende rituais novos. Então, se o cérebro de um indivíduo está produzindo muita noradrenalina, quando ele utiliza o medicamento certo, na dose adequada por um período de 1 ano, o cérebro aprende um novo ritmo de produção de noradrenalina. Após retirar dessa medicação, o cérebro consegue manter o nível correto de noradrenalina sem retorno dos sintomas do pânico. Muito bem, nós já estamos ao vivo nesta terça-feira. Hoje é 7 de agosto, é a primeira terça-feira do mês 8. Com muito prazer, a gente recebe a presença do médico Dr. Juliano Queiroz. Ele é médico psiquiatra aqui na cidade de Divinópolis. E você pode participar conosco enviando a sua pergunta para o 3222-5052. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco, ao vivo, na sequência do Amostra Grátis. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, recebendo com muito prazer hoje o médico Juliano Queiroz. Ele é médico psiquiatra aqui em Divinópolis. Nós que divulgamos essa entrevista há algumas semanas e muita expectativa e muitas perguntas sobre a questão do transtorno do pânico. Claro que vamos falar um pouquinho também sobre depressão e doença de Alzheimer. No passado falava-se muito mal de Alzheimer, né? O que se fala agora, de maneira mais correta, é doença de Alzheimer. Na próxima terça-feira, né, nós vamos aqui entrevistar um psicólogo, que é o Renato Rezende. Nós temos aí um vídeo feito pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde. Vamos aí uma pequena chamada do psicólogo Renato Rezende. Olá, Samuel do Vale, boa noite. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Meu nome é Renato Rezende, sou psicólogo e gostaria de anunciar que na próxima terça-feira, dia 14 de agosto, eu estarei aqui no Amostra Grátis, onde vamos falar um pouco sobre a psicologia, as abordagens clínicas, avaliação neuropsicológica, né, e uma explanação geral sobre o campo da psicologia. Um grande abraço a todos e até lá. Muito obrigado aí. Um abraço para o Renato, ele que faz parte também da equipe do médico
que é cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada. Aliás, o Renato que escreveu um belo artigo na última edição da revista Checkmate. Um grande abraço para você, Renato. Já que nós estamos falando sobre a questão do psicólogo, eu queria perguntar para o psiquiatra Juliano Queiroz sobre a participação desse tipo de profissional. O acompanhamento psicológico, ele é importante? Nós tivemos aí uma chamada do psicólogo Renato Rezende, que vai estar na próxima terça-feira. O psicólogo tem um papel importante no trabalho do psiquiatra? Tem um papel essencial em diversas doenças e no transtorno do pânico também. Porque o que acontece? A gente tem uma associação na medicina, por exemplo, se o indivíduo tem uma gastrite, ele utiliza um medicamento e depois ele deveria evitar alimentos que pudessem desencadear novamente a gastrite, como a pimenta. Trazendo isso para uma questão emocional, o indivíduo utilizou o medicamento, controlou o transtorno do pânico, mas a partir daí seria indicativo dele viver uma vida sem estresse, sem desgaste emocional, sem adversidades, para que não ocorresse o retorno de sintomas de ansiedade. Uma vida dessa a gente sabe que é impossível. Não há como viver sem enfrentar as adversidades da vida. Então, como a gente não pode viver sem dificuldades, o psicólogo ele entra como uma peça fundamental para que o indivíduo aprenda a lidar com a vida. Lidando com a vida, o impacto desses efeitos vão ser muito menor e não vai haver um novo episódio de pânico. Neste caso, como é que funciona? O psiquiatra, ele tem que conversar com o psicólogo durante o tratamento do paciente? Ele tem que interagir com esse profissional? Como é que é essa ligação? O ideal é que haja essa interação próxima psiquiatra-psicólogo, mesmo que sejam em consultórios diferentes, mas é importante, por exemplo, o psiquiatra avisar o psicólogo que está sendo retirada a medicação, porque às vezes o acompanhamento com o médico é mensal e com o psicólogo é semanal. Então, o psicólogo está mais próximo e está vendo alguma alteração. Essa interação em equipe é muito importante. Muito bem. Deixa eu aqui na fechada mandar um grande abraço para toda a equipe da Mega Scan. O meu amigo Tiago. Tiago, grande abraço para você. A Mega Scan, que é parceira aqui do programa Amostra Grátis da Saúde e que tem um diferencial, que é o seu atendimento até as 10 da noite. Poucas empresas de exames vão apresentar aí esse horário diferenciado. Então, até às 10 da noite, você pode marcar o seu exame com bastante tranquilidade. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade evidentemente, como trabalham o dia todo, de marcar esse exame. Então, esse exame ele pode ser feito até às 10 da noite, né? Então, quem trabalha até às 6, até às 7, pode marcar com tranquilidade. Um grande abraço para o Tiago e toda a equipe da Mega Scan, que é parceira do programa Amostra Grátis da Saúde. Hoje nós estamos entrevistando o médico Dr. Juliano Marcelo Azevedo Queiroz. Ele é médico graduado pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, psiquiatra formado pelo IPSENG Belo Horizonte, curso de pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo e intercâmbio na Universidade de Paris. Que bacana! Eu quero saber primeiro como é que foi essa experiência na França. Foi bacana? Foi interessante? Foi uma experiência interessante, até para a gente ver que há uma evolução da tecnologia, mas aqui no Brasil a gente tem profissionais, tanto médicos como, por exemplo, psicólogos, muito preparados para o atendimento clínico, porque o avanço tecnológico ele nunca vai superar, principalmente na psiquiatria, essa qualidade de abordagem individual, abordagem pessoal. Juliano, nesse segundo bloco eu sempre gosto de perguntar para os médicos e os entrevistados que estão aqui sobre a questão da vida pregressa do médico. Como é que é a história de vida do médico Juliano? Você é de Divinópolis? Não, eu sou de Belo Horizonte. Como a maioria dos médicos que atuam aqui em Divinópolis. Isso. Né? E como é que é a sua história? Eu estou vendo aqui que você formou-se pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, conceituadíssima, né? E concorridíssima e dificílima. Mas depois de formado, como é que você apareceu em Divinópolis? Depois de toda essa formação acadêmica dos estudos, retornando a Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar aqui na cidade, na clínica São Bento Mene. E aí eu comecei a trabalhar também na prefeitura de Divinópolis. Ficando aqui um pouco mais frequente, eu conheci a minha esposa, então eu casei com uma divinopolitana. Hoje já tenho 2 filhas divinopolitanas. Então, com isso, agora eu já estou integrado e já me sinto também um divinopolitano. E
Sobre Belo Horizonte, você mantém raiz, você mantém contato lá ainda, mas Divinópolis você já adotou como uma segunda cidade, a cidade do coração, nós podemos dizer dessa forma? Ou seja, e a minha pergunta é a seguinte, você foi bem recebido aqui na cidade? Fui muito bem recebido, tanto profissionalmente, em todos os locais onde eu trabalhei, na clínica, na prefeitura, e fui muito bem acolhido pela população, tanto que meus pais moram em Belo Horizonte, a gente vai visitá-los com frequência, mas realmente é uma cidade muito acolhedora e eu me sinto muito feliz de participar dessa cidade. Há quanto tempo você está em Divinópolis? Eu cheguei em 2008, estão completando agora 10 anos. Que bacana, que legal. Você tem ideia mais ou menos, eu não sei se você pode responder essa pergunta, de quantos pacientes você já atendeu aqui na cidade? Você tem mais ou menos como mencionar isso ou não? No consultório, a gente tem um programa de cadastro das pessoas. Então, o cadastro ele vai seguindo a numeração, por exemplo, não por ordem alfabética, mas por ordem de entrada, porque depois fica fácil de encontrar o prontuário do indivíduo. Seria uma forma cronológica de datas? Isso. Atualmente, no consultório, nós estamos no número 3.500. Puxa vida. E existem aí os pacientes que foram atendidos na época, que não estão cadastrados, consultório na época do Sersan, pela prefeitura e na época do hospital da Clínica São Bento Menem. Eu vou pedir ao Aleph que coloque para a gente aí o e-mail, né? Muita gente às vezes gosta do contato do médico, quer saber. Eu vou pedir ao Aleph que coloque depois para a gente o e-mail, é julianopsiquiatra@gmail.com. Tá lá o e-mail, julianopsiquiatra@gmail.com, né? Se você quer fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de abordagem, você pode mandar o seu e-mail com bastante tranquilidade, né? E de uma maneira rápida, o médico Juliano vai responder para a gente. Bom, essa questão, estou vendo aqui da questão você esteve em Paris, na França, fazendo esse intercâmbio, esses cursos também, eles são importantes também, porque não basta só a formação e a especialização. Esses eventos que acontecem no decorrer dos anos, ele é importante? Eles são importantes principalmente para a gente atualizar, por exemplo, na questão de medicamentos com menos efeitos adversos, e também para a gente aprimorar o diagnóstico, porque às vezes alguns diagnósticos, como por exemplo, déficit de atenção, que antigamente achava-se que só atingia crianças, como se eles fossem totalmente resolvidos na adolescência, a gente sabe que alguns adultos permanecem. Ao mesmo tempo, não medicar todo mundo, ser distraído é diferente de ter déficit de atenção, mas ao mesmo tempo não deixar de utilizar mais essa ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente vai atualizando no diagnóstico e numa medicação cada vez mais eficaz e com menos efeitos adversos. Muito bem. Quem está te mandando aqui um grande abraço é o Renato Rezende, psicólogo que agora há pouco fez a sua chamada, está dizendo aqui, excelente explanação do doutor Juliano, parabéns. Renato, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Bom, nós temos mais uma pergunta, é a segunda pergunta das ruas de Divinópolis, feita pela produção do Amostra Grátis, e o Aleph coloca pra gente. Vamos lá. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Meu nome é Ângela, resido no bairro Planalto, aqui mesmo em Divinópolis. Eu gostaria de saber do Dr. Juliano Queiroz sobre a prevenção do Alzheimer. Eu tive minha mãe por 16 anos, eu mais minhas duas irmãs cuidamos dela durante 16 anos e gostaria de saber, doutor, como é prevenir, no caso de nós três que somos filhos, a não vir ter Alzheimer. Qual que é realmente a prevenção? Obrigado e boa noite. O nosso tema central, obrigado, viu, Ângela, pela sua participação. Nosso tema central é a questão do transtorno do pânico, mas é claro que também outras demandas vão ser apresentadas ao longo do programa, como essa questão da doença de Alzheimer. Deu para compreender a pergunta da Ângela? Deu para compreender. Um abraço para o Renato. A gente tem uma parceria, às vezes tem vários pacientes em comum. Um abraço. Obrigado, Ângela, pela pergunta. Na realidade, o quadro de Alzheimer ainda é um grande desafio para a medicina e para a psiquiatria, porque não há como a gente prevenir, não há uma medicação preventiva. Durante algum tempo, alguns estudos tentaram associar o uso de vitamina B12 com impedir o atrofiamento cerebral. Só que não há um dado para saber qual a dose adequada
E mesmo a vitamina, por exemplo, utilizado em suplementação, o excesso vai causar malefícios para o corpo. Então, a gente, para prevenir hoje, não tem medicação, mas sim aquela forma de palavras cruzadas, de dominó, de atividades que mantenham o raciocínio. Muitas pessoas aposentam por volta dos 60 anos, 65, e não mantêm a atividade cerebral. Então, hoje a gente já tem, inclusive na cidade, alguns serviços de terapia ocupacional, de outras atividades que mantêm a pessoa com o cérebro ativo. Isso vai retardando o aparecimento da doença de Alzheimer. A preocupação da Ângela, ela é normal, né? Teve a mãe com Alzheimer, durou parece que 16 anos, pelo relato que ela me fez, e é normal os filhos ficarem preocupados. É normal porque o cérebro humano, ele vai diminuindo de tamanho e com isso ele vai perdendo a capacidade de reter informação. Algumas pessoas, algumas famílias, essa diminuição do volume cerebral e os sintomas de Alzheimer acontecem perto, por exemplo, dos 100 anos. Às vezes a pessoa já faleceu por outro motivo e por isso não há nenhum caso de Alzheimer na família. Outras famílias isso acontece mais precocemente, por exemplo, com 70 anos de idade, que hoje em dia é uma idade muito comum das pessoas ainda estarem ativas. Então, como ela tem essa característica já familiar, e como não há uma medicação preventiva, é importante ela intensificar, por exemplo, com atividades, jogos, caça-palavra, atividades que exijam um pouco de raciocínio para exercitar mais o cérebro. Olá, boa noite, Samuel. Aqui eu sou o Vander, do bairro Manuel Valinhas. As constantes crises de ansiedade podem levar a crises de pânico ou outros problemas? É o Vander, do bairro Manuel Valinhas. Vander, um abraço. Pode sim. Na realidade, como eu falei, a ansiedade é a produção de noradrenalina num nível aumentado. Por exemplo, vamos quantificar. Se o ideal é 50, a ansiedade a gente está produzindo 60 de noradrenalina. Um episódio de pânico é quando a gente está produzindo 90. Então, a cada episódio de ansiedade, vai chegando mais próximo o nível de noradrenalina, a ponto de, como eu falei, chegar no limite da panela de pressão. Então, cada episódio de ansiedade vai chegando mais próximo de virar um episódio de pânico. A questão da ansiedade e a relação da atividade física. Eu tenho dito aqui, doutor Juliano, que eu sou um praticante de corrida de rua já há alguns anos, de 4 anos mais firmemente, e eu tenho ouvido aqui depoimentos de corredores de rua que foram para a corrida de rua por causa da depressão. Eu já ouvi isso de vários corredores. A atividade física na questão da ansiedade, ela pode ajudar? Pode. Na realidade, a atividade física é a chateação dos médicos. Tem uma paciente minha que fala, todo médico que eu vou, ele me indica atividade física. E tem pessoas que gostam, tem pessoas que são menos adeptas, mas, por exemplo, além de todos os outros benefícios da atividade física, sistema cardiovascular, glicemia, pressão arterial, do ponto de vista biológico, quando a gente realiza qualquer atividade física, caminhada, andar de bicicleta, natação, hidroginástica, o cérebro ele quebra a molécula de noradrenalina para mandar impulso para o músculo. Ou seja, qualquer atividade física eu gasto noradrenalina. Como a ansiedade é o acúmulo dessa substância, quanto mais eu gasto noradrenalina, menor a possibilidade de eu ter um episódio de pânico. Então, essa questão, por exemplo, quando você falou do intercâmbio, é interessante que, por exemplo, nós viemos de uma cultura norte-americana de muita medicalização. Tudo se trata com medicamento. E a cultura europeia tem uma forma diferente. Por exemplo, eles praticam muito mais atividade física. Com isso, há um consumo menor de medicação. Então, é como se fosse um medicamento natural. A gente precisa incentivar muito a atividade física nos dias de hoje. É muito bom quando você tem depoimento de pessoas que praticam a corrida de rua, por exemplo, e que dão depoimento que se sentem muito bem após uma atividade física. E eu já ouvi até pessoas dizendo o seguinte, que se não tivessem praticado uma corrida no domingo ou no determinado dia, ficaria mais difícil para enfrentar os problemas da semana. Parece que os problemas do dia a dia, que todos nós temos, né, ficam mais fáceis de serem encarados. É por aí? É por aí. Tem pacientes meus que utilizam medicamento para dormir, começam a atividade física, a gente vai retirando a medicação. Independente, caminhada,
bicicleta, mas ela pode substituir sim a medicação. Para a gente encerrar, quais substâncias podem piorar a ansiedade ou episódio de pânico? Cafeína, nicotina e cacau, ou seja, café em excesso. Coca-Cola, que é o refrigerante que possui a maior concentração de cafeína. Chocolates e o cigarro. Essas substâncias utilizadas diariamente, eles liberam noradrenalina. Então, a pessoa, por exemplo, não um copo de café de manhã, um copo de café à tarde, mas aquelas pessoas que tomam uma garrafa de café ao dia, elas falam: doutor, à noite eu estou cansado, mas meu cérebro não consegue desligar, não consegue descansar. É porque o café ou a nicotina liberou tanta noradrenalina que agora o cérebro realmente não consegue desligar. E aí a gente utiliza um medicamento para quebrar essa noradrenalina, ou seja, a indução da cafeína vai depois acarretar com o uso de medicamento. Então, evitar café, Coca-Cola, nicotina e o chocolate, apesar de algumas mulheres reclamarem. Muito bem. Olha aqui, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar mandando a sua pergunta. O telefone está na tela, que é o 3222-5052. É um minuto só e a gente está de volta. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, ao vivo nesta terça-feira, na próxima dia 14, teremos a presença do psicólogo Renato Rezende. No dia 21 vamos falar sobre problemas cardíacos, mas o médico não vamos anunciar por enquanto. Na próxima terça-feira a gente vai anunciar o nome do médico que vai estar conosco. Nós estamos hoje recebendo com muito prazer a presença do médico Juliano Queiroz. Ele é médico psiquiatra, já há mais de 10 anos aqui em Divinópolis, completando agora 10 anos, é de Belo Horizonte, completamente radicado aqui na cidade. E muita gente aqui parabenizando o médico pela entrevista. A gente agradece aqui a participação de todos. Eu tenho aqui uma pergunta da Elisete, do bairro Cidil. Olá, tudo bem? Meu nome é Elisete, aqui do bairro Cidil. Estou adorando o seu programa, viu, Samuel? Obrigado, Elisete. Como posso saber se uma criança de 7 anos está apresentando sintomas do pânico? Obrigado, Elisete, pela participação. A criança ela pode realmente estar apresentando episódios de ansiedade, de desgaste emocional, só que nessa idade é importante o acompanhamento psicológico. O psicólogo vai conseguir trabalhar com essa criança na idade dela, então de uma forma lúdica, para ela conseguir lidar com o estresse, seja na escola, seja preocupações que ela está tendo que na idade dela ela não precisa preocupar com isso. Se não houver um acompanhamento psicológico agora, pode sim, na adolescência, na vida adulta, ela apresentar episódio de pânico e aí precisar de uma medicação. Então, você deve procurar um psicólogo para o acompanhamento da sua filha. Muito bem. A Alessandra está mandando aqui uma pergunta. Deixa eu abrir aqui mais uma aqui. Olá, boa noite. Eu sou o Joaquim da padaria. Ô, Joaquim, grande abraço para você.
e não colocou qual padaria, mas não tem problema. Ele pergunta se o excesso de televisão pode prejudicar o sono. Joaquim, boa noite. O excesso de televisão pode, porque a televisão ela trabalha com uma estimulação visual. Então, isso estimula o cérebro e o cérebro produz noradrenalina. Então, por isso que a gente fala, na hora que a pessoa vai dormir, apesar de algumas pessoas terem o hábito de só dormir com a TV ligada, mas aquela estimulação tanto sonora quanto visual no momento do sono, ela pode acabar estimulando o cérebro. Então, seria adequado, na hora de dormir, desligar a televisão, desligar a luz, para evitar qualquer estímulo, porque, como resposta a eles, o nosso cérebro libera noradrenalina e tende a ficar um pouco acordado. Muito bem. A Alessandra, que estava digitando aqui a pergunta, mandou agora, está dizendo que tem retinopatia serosa. O oftalmologista diz que é por causa da ansiedade. Ela quer saber qual a relação entre a ansiedade e a doença que ela está apresentando. E, inclusive, ela comentou aqui mais um pouquinho embaixo, dizendo que o médico, o oftalmologista, mandou que ela procurasse um psicólogo ou um psiquiatra para fazer o tratamento. Como é que você pode ajudar aí a apontar um caminho para a Alessandra? Lembrando, Alessandra, que todo médico que vem aqui, eu sempre gosto de dizer que não se trata, claro, de uma consulta, muito longe disso. O médico está aqui para apontar um caminho, para apontar uma dica, né? Claro que uma consulta ela tem que ser pessoalmente, ouvindo ali o seu relato. Mas como é que a gente pode ajudar a Alessandra? O lado emocional, ele pode interferir em muitos sintomas físicos. Por exemplo, hipertensão arterial, por exemplo, queda de cabelo, por exemplo, a questão visual. Então, após essa avaliação do oftalmologista, seria indicado primeiro ela fazer um acompanhamento, uma avaliação com o psicólogo, e o psicólogo, vendo a necessidade de uma medicação, ele encaminha para o psiquiatra, porque algumas questões podem ser resolvidas com acompanhamento psicológico, que vai resolver para... A gente aprende técnicas na terapia que a gente pode utilizar ao longo da vida e, se necessário, a gente utiliza a medicação, porque sempre há um ou outro efeito colateral. Muito bem, nós temos mais uma pergunta, gravação feita pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde nas ruas de Divinópolis. É a terceira pergunta. Vamos lá, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Meu nome é Paulo Rocha, aqui da Rocha Segurança. Eu gostaria de saber do médico Juliano Queiroz alguns doenças psiquiátricas e qual que é as suas relações, se é com a genética. Muito obrigado a todos e boa noite. Um abraço aí, Paulo Rocha, aí da Segurança Rocha. Muito obrigado, viu, aí na rua Amazonas, quase esquina com a Goiás. Ele quer saber com relação, essa relação das doenças psiquiátricas com a genética. Se tem. Boa noite, Paulo. Essa é uma pergunta muito interessante. Existe, sim, a relação. Existem até já testes genéticos, como para outras doenças na medicina. Existem testes genéticos para predisposição de cada pessoa. A questão realmente é o custo financeiro desse teste. Como em todas as outras áreas da medicina. Uma pessoa, por exemplo, pode ter uma predisposição intensa para gastrite. Ela come um dia comida um pouco apimentada, já desenvolve a gastrite. Outra pessoa tem uma predisposição muito leve, então ela pode comer muita pimenta e essa doença não aparece. Para o lado emocional, algumas pessoas têm predisposição intensa para depressão, para ansiedade, herdado de pais, ou de tios, ou de avós. Às vezes um estresse na época da adolescência já desencadeia esses sintomas. Outras pessoas têm uma predisposição mais leve e só com o acúmulo de adversidades da vida, só lá na vida adulta, com 50 anos, é que consegue essa predisposição acordar. A dificuldade que nós temos é a questão financeira para conseguir fazer o exame, para conseguir demonstrar à pessoa qual que é a maior ou menor predisposição da mesma. O José Maria Azevedo do Centro: tive uma crise de ansiedade muito forte, tenho medo de entrar em pânico. Neste quadro, eu tenho que procurar um médico? Primeiro, seria indicada a avaliação com o psicólogo, porque dependendo do nível, pode o acompanhamento psicológico já ser suficiente. E aí, o psicólogo, ele está habilitado e ele consegue avaliar muito bem quando há necessidade também de um auxílio medicamentoso. Mas é importante esse acompanhamento psicológico para controlar essa ansiedade, porque senão, pouco a pouco, ela pode sim virar um episódio de pânico. Olha aqui a Lucilene do Centro. Olá, boa noite. Comecei a me sentir mal em casa, moro sozinha há 18 meses, sentia medo de ficar em casa e uma necessidade enorme de descer e ficar perto de alguém, porque na minha cabeça, eu sozinha poderia